Olá, você que acompanha a coluna de política da Band News Difusora. Nós vamos fazer uma entrevista hoje com o deputado federal Amon Mandel, que também é pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Eu estou aqui no 7º andar da Câmara dos Deputados, na área dos gabinetes. Vim acompanhando o deputado Amon pelo corredor e ele sempre abordado por várias pessoas, funcionárias e não funcionários da Câmara do Deputado, comentando sobre a idade e sobre a presença dele também nas redes sociais, pessoas que acompanham. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, né? Como é que é esse primeiro mandato, ser o deputado mais jovem, essa relação com o parlamento, com os políticos, com a própria política, amor? Olha, eu tento fazer a política de uma maneira diferente, que é me comunicando diretamente com a população através das redes sociais e através dos nossos grupos de apoio e projetos sociais. E isso incomoda muita gente porque a gente utiliza esse tipo de articulação e de contato direto com a população para pressionar outros políticos, na época da Câmara Municipal, os vereadores, hoje os deputados federais, para que eles se posicionem sobre determinadas pautas que geralmente são tratadas em reuniões a portas fechadas. E eu sou contra esse tipo de política a portas fechadas, porque acredito que um representante deve tratar tudo aquilo que ele realmente considera importante com uma transparência para com os seus eleitores. Existem eventos ali que podem ser privados, que se destinam ali à interação entre esses parlamentares, mas a negociação quanto aos artigos de um projeto de lei, o posicionamento de parlamentares deve sempre ser feito a portas abertas. Entendi. É uma proposta nova de fazer política de alguns outros parlamentares também, né, mais jovens. Não necessariamente nova, mas Ah, diferente da maioria dos sim. políticos no nosso país. No sentido dessa comunicação da rede social, né? Eu percebo isso que há outros em outros campos, com outros perfis, experimentando isso e que, claro, os políticos mais tradicionais, eles Eles não entendem repelem essa dessa ideia, sim. gramática. Só que esse é um local que ele tem a sua própria gramática, né? Que é um encontro também, esse 1 ano e meio, imagino, né? Com essa forma de funcionar. Muitos políticos, eu sempre observava, por exemplo, o mandato do deputado José Ricardo. Ele tinha uma forma dele de fazer política, de apresentar denúncias, e era um jogo muito isolado. E funcionava para ele, funcionava para os eleitores. Mas há políticos de esquerda, por exemplo, dentro do próprio PT, que usam da gramática da política, mesmo nos seus campos. Então, como é que é ter essa nova linguagem, entender que a política deve ser feita com mais transparência, com mais fala com o público por meio das redes sociais e, ao mesmo tempo, ter de interagir com essa gramática institucional, política, né, que tem o próprio parlamento? Olha, eu discordo que existe uma gramática da política, não existe um manual de instruções. Todo mundo que entra na Câmara dos Deputados, ou numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, descobre por conta própria a sua forma de fazer política. E é natural que exista ali uma tendência, ou existam técnicas que tradicionalmente são aplicadas na política, mas eu acho que isso não é um manual de instruções, não é uma regra, não é uma norma dita. Eu não sigo as tradições, eu escolho não seguir as tradições e não ser tradicional nesse sentido incomoda os políticos tradicionais, mas não é algo que me impede de fazer política ou de aprovar projetos na Câmara dos Deputados, por exemplo. Há cerca de 2, 3 semanas nós aprovamos em uma única sessão 2 projetos diferentes que eu participei. Um deles como autor, que era o projeto ali para a água potável nas escolas, então eram vários coautores nesse projeto e partiu do nosso gabinete a maior parte do texto, assim como de outros gabinetes compartilhado, e outro onde eu fui o relator que diz respeito à transparência de vagas nas escolas. Eu acho que não seguir essa tradição da política não tem me atrapalhado tanto quanto as pessoas imaginam. Quais são os outros projetos que o senhor destaca nesse 1 ano e meio de mandato, que considera importante também para a realidade do estado do Amazonas? Olha, nós participamos ali da elaboração do protocolo Não é Não, foi um conjunto ali grande de deputados que se articulou para isso. Nós tivemos um projeto que saiu do nosso gabinete, que foi em coautoria com os outros deputados do nosso mandato, do nosso partido, a Anny Ortiz e o Alex Manente, que diz respeito ao estupro ali de pessoas em Ubers e 99, táxis e afins, de mulheres, e nós acreditamos que tudo isso influencia também no Amazonas.
Existem ali políticas especificamente voltadas aos problemas locais que não ocorrem em outras partes do Brasil, por exemplo, a articulação que nós tivemos na Comissão de Meio Ambiente para incluir ali num projeto sobre arborização de autoria do Rodrigo Agostinho, a questão dos medidores aéreos para que, em casos como o de Manaus, onde a concessionária flagrada ali cortando e destruindo árvores no centro de Manaus, por exemplo, para a sua fiação, os municípios possam exigir autorização prévia para a instalação dessa fiação ou de equipamentos como os medidores aéreos para prevenir a poluição visual e também a questão da arborização. Então, é um mandato diversificado entre as demandas nacionais e as demandas locais. O meu discurso, a minha atenção é sempre mais voltada aos problemas locais, mas a articulação do mandato em si leva em conta também os problemas nacionais que também ocorrem em Manaus, como esse caso aí dos estupros, em Ubers 99 e assim por diante. Assim como a nossa preocupação com a segurança dos próprios motoristas de Ubers. Entendi. É uma experiência de vida em Manaus e que repete problemas de outras capitais e por isso a lei ela acaba, claro, beneficiando outras mulheres em outros municípios. Aí a gente vem para uma especificidade maior do Amazonas, que há índices muito graves de violência contra a mulher, nas mais diversas formas, e tem questões que estão relacionadas a essa vida no interior, né? Sim. Até pesquisas recentes, a gente levou alguns debates lá no Exclusiva sobre a violência contra mulheres indígenas e tudo mais. Qual é o seu contato com essa agenda maior, ou como ampliar esse contato com essa agenda maior do estado do Amazonas, do interior? Então, hoje eu sou o relator do chamado Acordo de Escazú, que é um acordo internacional para a transparência dos dados ambientais e da proteção ali aos defensores do meio ambiente. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho lutado ali para a aprovação desse acordo na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ali, se seguirmos o rito constitucional, como também um acordo de direitos humanos, fazer ele constar como se uma emenda constitucional fosse. Porém, temos algumas dificuldades de articulação em relação aos deputados de outros estados que não consideram isso como uma pauta prioritária a nível nacional. Vimos ali a repercussão do caso do Bruno e do Dom, por exemplo, nacionalmente e internacionalmente, mas não vimos ali depois ações concretas, uma continuidade dessa preocupação por parte do resto do Brasil. E aí, nesse sentido, isso às vezes acaba sendo um grito isolado ali do Amazonas ou da Amazônia nessa questão, mas nós tentamos isso todos os dias do mandato. Temos ali a atuação na Comissão de Povos Originários Tradicionais da Amazônia, a CEPOVOS. Por algum tempo fui o único deputado do Amazonas que fazia parte dessa comissão da Amazônia. Hoje já temos outros deputados da nossa bancada que estão lá participando ativamente e submetendo projetos a essa comissão. E dentro dessa questão aí dos povos indígenas tradicionais e originários, por exemplo, eu sou o relator do PNEGAT na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante. É na Comissão de Meio Ambiente mesmo? Isso, dos povos? Na Comissão de Meio Ambiente. Ele já está na comissão, esse projeto? Então, já está, mas a discussão ela deve iniciar na medida em que ele passar pela Comissão dos Povos Originários Tradicionais da Amazônia. O que eu percebo com as lideranças indígenas é que isso é de maior importância para eles, porque, claro, ainda tem uma luta muito grande que é muito atrasada em relação ao marco temporal e como pretenderam agora interpretar a Constituição, diferente do que foi garantido de 88, né, o direito aos povos indígenas à demarcação, mas eles estão bem à frente, porque após a demarcação, uma série de outros processos que precisam ser garantidos. O PNEGAT tem a ver com todo esse debate. Como é que o senhor está vendo essa tramitação? Tem prazos? Qual é a expectativa para esse projeto? Há uma insegurança jurídica muito grande no que diz respeito às demarcações, mas também à titularidade das terras como um todo, não apenas nas terras indígenas. E o avanço ali da política nacional de gestão dessas terras faz com que a insegurança jurídica que paira sobre esse tema seja reduzida e a gente ajuda ao mesmo tempo tanto os povos indígenas que precisam dessa consolidação da legislação, quanto as pessoas que trabalham nessa área e que estão ali disputando, seja judicialmente ou através ali de acordos ou coisas preliminares, o seu espaço em determinado local.
Olha, ontem eu entrevistei ao vivo na Band News a Mariazinha Baré, ela é a coordenadora geral da Articulação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas. E ela se queixou da ausência dos parlamentares da bancada do Amazonas, de deputados federais e também de senadores, nessa pauta indígena. Aqui em Brasília eles têm pauta, ela falou que às vezes são atendidos por parlamentares de outros estados e que eles queriam ser ouvidos, fazer articulações, fazer alianças também com os parlamentares, ainda que não estejam no mesmo campo, mas eles querem que o estado do Amazonas possa representá-los também. Então, como o senhor pretende construir essa agenda em relação ao PNH? O senhor, me parece intencionado em atender, né, os pleitos dos indígenas. Como Sim. fazer essa integração do mandato com esses povos, né, Então, com essas lideranças? O nosso gabinete ele está sempre de portas abertas, a nossa equipe técnica, para quem quiser discutir esse tipo de assunto, seja qual for, do projeto que for. E eu já deixo aí o convite, se a associação quiser conversar ali com a nossa equipe, a equipe está à disposição. Mas eu tenho um acordo ali prévio com a deputada Célia Chacriabá, que é indígena, para que ela conduza politicamente as discussões em torno do projeto. E eu aceitei, mesmo eu sendo o relator, no caso, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ter essa interlocução junto à deputada, porque ela é ali indígena e é ela quem tem um local de fala. Então eu não quis ali tomar o local de fala da deputada nesse caso, mas como ela já foi relatora em outra comissão, que é a Comissão dos Povos Originários e Tradicionais da Amazônia, ela não podia ser a relatora em outras comissões, e aí nós entramos nesse consenso. Reconhecer essa representatividade já é um passo de aliança também em relação aos pleitos dos indígenas, né? Bom, eu queria que o senhor também colocasse para a gente aqui as pautas de outras comissões que o senhor acha importante. Eu sei que daqui a pouco mais vocês vão ter uma reunião da bancada também, então vocês vão ajustando, bancada do Amazonas, ajustando prioridades, né, em relação ao estado do Amazonas. Olha, a prioridade é trazer mais transparência, tanto ao estado do Amazonas como ao Brasil como um todo. Nós temos um projeto ali sobre segurança pública que trata da transparência no uso dos recursos públicos por parte das secretarias de segurança pública. A gente vê ali os estados que têm os índices mais alarmantes de segurança pública reclamando ali que precisam de mais recursos federais, mas quando a gente contrasta isso com a realidade, a gente vê que, por um lado, esses estados também são os estados que mais devolvem recursos federais na área da segurança pública, e o Amazonas é um dos que mais devolve. Só nos últimos ali 3, 4 anos já foram centenas de milhões de reais que foram devolvidos. Eu estou muito impressionada, porque são vários setores que eu converso e as pessoas, não, mas voltou esse recurso e nós estamos em condições de devolver esses recursos todos? Com certeza não. O governo deveria focar mais nessa questão da segurança pública e numa gestão que utilize os recursos federais que são destinados. Mas aí isso também passa por um processo de desburocratização na utilização desses recursos. É um problema que nós enfrentamos no Brasil como um todo. E por esse motivo nós temos ali uma interlocução tanto com o Ministério da Justiça quanto com outros deputados para resolver esse impasse. Vocês têm um levantamento do volume desse recurso devolvido nos últimos anos? A comissão ali de aprovados no concurso da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil, da Secretaria, fez um levantamento quanto à segurança. Os outros levantamentos podem ser feitos mediante solicitação. A gente tem um orçamentarista na equipe só para esse tipo de levantamento. Entendi. Vou já pedir também essa informação com o apoio do seu gabinete, porque é importante, né, saber. E eu sei que não é só esse setor. Uma dificuldade muito grande para esses levantamentos é porque não há uma base de dados unificada quanto a essas questões. Aí a gente tem que saber em qual base de dados a gente tem que checar. E levantamentos mais complexos que envolvem muitas bases de dados levam algum tempo, mas a gente está de braços abertos, tanto as suas solicitações como a de qualquer cidadão ou veículo de comunicação que queira nos solicitar isso, e aí na medida do possível a gente vai atendendo. Olha, o senhor também tem colocado de uma forma diferente, na verdade eu nunca vi dessa forma, a questão do autismo, e falando, inclusive, da sua condição, de como o senhor estudou, né, como teve de lidar com as suas relações e como isso também interfere na sua forma de fazer política, né, de fazer as suas relações políticas. Qual é a sua avaliação agora, depois desse tempo que o senhor já colocou isso de uma forma, expôs de uma outra forma, né, tanto para o seu público, para o seu eleitor, mas também
no ambiente político? Como é que você avalia? Eu fui diagnosticado aos 14 anos de idade, então quando eu entrei na política eu já tinha ali um acompanhamento há vários anos, tanto com fonoaudiólogos, embora nem sempre eu cumpra os exercícios que eles mandam a gente fazer, quanto com outros profissionais da área da saúde. E isso me ajudou muito. Desde que eu entrei na Câmara Municipal e agora na Câmara dos Deputados, eu mudei muito na minha forma de interagir com as pessoas, de responder perguntas, de conversar. Certamente isso me dificultou um pouco o caminho na política, mas hoje não é um empecilho. Eu acredito que ser autista não me diminui em nenhum milímetro em relação a qualquer outro candidato. Pelo contrário, traz uma experiência de vida diferente que outras pessoas não têm. Eu sei o que é precisar de um auxílio e não ter, e sei também o que é ter oportunidades que outras pessoas não têm. Então a minha missão é fazer com que cada autista, cada mãe de autista, aliás, cada cidadão que não teve as mesmas oportunidades que eu tive, também tenha. E é para isso que eu trabalho todos os dias na Câmara dos Deputados e na política como um todo. Tem algum projeto específico sobre essa questão? Temos vários. Um deles trata, por exemplo, da questão da inserção ali, não só dos autistas, mas para qualquer pessoa, qualquer PCD ou pessoa que tenha certas necessidades, possa incluir ali na nova cédula de identidade, que agora não é mais a cédula, né? Incluir ali o seu CID ou a sua condição. Isso seria uma forma de a gente superar certas burocracias que são impostas a nível estadual e municipal para os direitos, por exemplo, dos autistas. A gente tem ali a Lei Berenice, de 2015, que equipara as pessoas que estão no transtorno do espectro autista a pessoas com deficiência, aos portadores de deficiência, e nesse raciocínio, essas pessoas deveriam ter os mesmos direitos que os cadeirantes, por exemplo, lá no transporte coletivo. Nós temos uma legislação a nível municipal que estabelece passe livre para PCDs. E se a legislação a nível federal equipara os autistas, então eles deveriam ter o mesmo direito. Mas os autistas no estado do Amazonas e em Manaus especificamente, por mais que tenham o CPTE, que é a cédula de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, tem um documento oficial emitido, seja pelo governo do estado ou pelo governo federal, não consegue usufruir desses benefícios na sua totalidade, porque o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana criou uma nova burocracia e uma junta médica separada que não aceita esses laudos do SUS, não aceita esses documentos oficiais e quer reavaliar o diagnóstico do transtorno do espectro autista para essas pessoas, o que é um completo absurdo, é basicamente uma sabotagem que a Prefeitura de Manaus faz diante desses autistas, diante das pessoas que têm o seu direito desrespeitado. Eles deveriam aceitar os documentos oficiais. Ainda tem a dificuldade que essas pessoas, muitos não devem saber que podem fazer esse tipo de uso de documentação, talvez nem saibam. Sim. E os que têm essa dificuldade do acesso. E não adianta nem, às vezes, você ter, por exemplo, a CIPTE, porque, por um lado, ela não é aceita, e por outro, quem quer ter a CIPTE ainda encontra ali alguns empecilhos, por exemplo, no governo do estado, para a emissão desse tipo de documento. Tem coletivos que tratam sobre essas questões em Manaus, da busca desses direitos? Tem dezenas de associações, eu converso com várias delas, a AMA é um exemplo, nós temos a MUPA também, eu promovo reuniões ali periodicamente com essas associações, com essas instituições. Algumas são instituições organizadas com CNPJ e tudo mais, e outras são associações, grupos de mães e pais realmente que procuram o nosso gabinete, grupos em grandes quantidades, que a gente atende e conversa sobre essas políticas. Além de escutar essas pessoas, nós também temos uma comissão de especialistas que foi montada no nosso gabinete e também na nossa bancada do partido, que estuda ali cada um desses projetos e cada uma dessas iniciativas, para que a gente tenha, ao mesmo tempo, os anseios dessas pessoas atendidos e também um olhar técnico diante dessa situação. Muito bem. Eu sei que quem está acompanhando a entrevista deve estar doido para ouvir falar em eleição, que é o assunto principal de todo mundo que acompanha uma coluna de política, eu entendo. A gente vai já chegar nesse ponto. Antes, tem um assunto que vai permeando a política, mas eu penso que ele tem a ver também com o exercício de mandato de deputado federal. Agora há pouco a gente acabou de ouvir junto com o senhor uma explicação a respeito, né, de como entrar aqui na Câmara. E o segurança, a pessoa responsável pela segurança, assim, olha, o nosso protocolo é esse, mas eu jamais vou passar pela autoridade de um deputado federal. O senhor tem autonomia para proceder desta maneira, né? Eu entendo dessa maneira vários outros ambientes também pela função de um deputado federal.
Evidentemente que alguns abusos não são permitidos. O próprio Nenhum abuso deve ser o permitido. ex-deputado federal, o ex-presidente Bolsonaro, foi condenado, mesmo sendo deputado federal, de ter agredido com violência de gênero a deputada Maria do Rosário, né? E na justiça comum. E completamente justo que isso acontecesse daquela maneira. Pois bem, voltemos ao Amazonas. A gente tem pelo menos 3 episódios em que o senhor é impedido de entrar em determinados ambientes que são públicos. Vamos dizer assim, né? Porque o outro é mais estranho ainda, a meu ver, porque é uma abordagem policial em que o senhor vai parar numa delegacia, com uma série de circunstâncias ali, de detalhes, mas você vai parar numa delegacia e na abordagem policial eu não sei qual é a pessoa em Manaus que pode argumentar que não lhe conhece. Pode gostar, pode não gostar do amor, mas não conhecer o amor, né? Tantos policiais assim não saberem que o senhor é o amor e que o senhor, portanto, é um deputado federal, é o que me espanta, principalmente naquela ocasião. Aí tem uma situação da entrega do lixo e tem depois uma coletiva que o senhor não pode proibir de entrar também naquele ambiente. Então, eu queria que assim, o que falta dos dois lados, né? Tem o seu lado, que o senhor é um deputado federal, e o outro lado, para compreenderem qual é a função de um deputado federal, onde ele pode entrar, onde ele é proibido de entrar, como entender esse confronto todo que tem ocorrido, né, nesse exercício do mandato, na sua função como deputado federal? Olha, alguns conflitos, como que você citou, aliás, todos eles, as 3 ocasiões, são inadmissíveis, independentemente de eu ser deputado federal ou não. Nenhum cidadão deve ser abordado com truculência de maneira descabida, desnecessária e injustificada. É sim importante valorizar o combate ao crime, e eu valorizo o combate ao crime. É sim importante valorizar os policiais, mas também é importante perceber quem são as pessoas dentro da instituição que estão do lado da justiça e da verdade e quais são as pessoas que não estão. E eu acredito que aquele episódio não foi um episódio de uma abordagem simples e comum, foi algo ali muito provavelmente politicamente direcionado, tanto é que nós tivemos ali a própria Secretaria de Comunicação do Governo do Estado espalhando para todo mundo algumas notícias inverídicas e alguns ataques direcionados. E os grupos ali internos da polícia, onde nós tivemos ali muita gente espalhando informações falsas. Como é que eu teria sido parado numa blitz, por exemplo, que não teria aceitado ser abordado? Não tinha blitz nenhuma, Rosiane. Nós estávamos numa avenida principal, não era uma bocada. Nós estávamos ali no cumprimento do meu dever, aliás, como cidadão, deixando uma mulher na sua casa, porque realmente era um sábado à noite e é importante cuidar das mulheres, é importante zelar pela integridade física delas. E houve ali um caso. Foi ali no Platão, né? Naquela avenida do Platão, que não é Sim. É na Zona Leste, mas assim, é um local de muita circulação. Entrar na Zona Leste agora é crime? Exatamente. Você está dizendo que todo mundo que mora lá na Zona Leste é criminoso? Nada a ver. Olha, eu entendo que a abordagem ela não cabe para nenhum tipo de cidadão, determinados tipos de abordagem, sem entrar no mérito da forma como eles alegam ter abordado. A questão é que se não cabe para qualquer pessoa, que dirá para um deputado federal. E se esse é feito assim com um deputado federal, imagine como cidadão. Se essa abordagem tivesse sido feita da maneira correta, as imagens não teriam sumido misteriosamente ou por coincidência, como o governo do estado alegou. Tem câmera nas viaturas. Nós entramos na justiça para solicitar as câmeras que filmam ali o que os policiais falam dentro das viaturas, como é que eles agem, o que eles fazem, para quem que eles estão apontando armas. E essas imagens sumiram supostamente devido a um lapso temporal de menos de um mês. Então, nós temos casos ali que estão na justiça onde recuperaram imagens anos depois, e um caso onde em menos de um mês já alegaram que por conta do lapso temporal não conseguem recuperar as imagens. O que está acontecendo? O que o senhor acha que pauta essas relações com o senhor, sendo o senhor um deputado federal? É um preconceito em função da sua idade? Assim, porque há deputados federais, há parlamentares de outros campos políticos, em que a autoridade não chega a ser questionada dessa maneira. Talvez, mas independentemente de idade, de gênero, de sexualidade, de aparência, de cor da pele, qualquer pessoa que ocupa espaços de poder
faz com que quem ocupava esse espaço anteriormente deixe de ocupar. Então isso gera um incômodo muito grande, seja nos secretariados, sejam nas pessoas que atuam ali nos bastidores da política, sejam em deputados federais, estaduais, senadores, vereadores e assim por diante. Todos eles têm um incômodo porque nós estamos ocupando um espaço na política amazonense que eles gostariam de ter ocupado. O senhor acha possível que, da sua parte, haja alguma medida para que esse tratamento ele seja um tratamento, né, institucional, enfim, os ritos do que envolve um deputado federal? O meu tratamento sempre foi, sempre será Deles com o institucional com a senhor. secretaria e com todos os cidadãos, com qualquer pessoa que entra em contato conosco. Eu falo mesmo da questão de chegar num local e dizer, olha, eu sou um deputado federal do Amazonas, eu vou entrar para fazer uma fiscalização. Olha, às vezes isso é necessário e às vezes é necessário reconhecer ali o contexto político e não ter ali certos exageros. Então, por exemplo, na coletiva de imprensa era importante que eu tivesse acompanhado lá, porque era um local público, porque era uma coletiva sobre mim, sobre o que eu supostamente teria feito, o que eles me acusaram de ter feito, e assim por diante. Foi um abuso da parte dele, mas às vezes, ao invés de a gente ir às vias de fato, uma atitude mais madura e comedida é importante. Depois nós vamos denunciá-lo, nós vamos à justiça e ele vai pagar. O secretário tem que ter ali em mente que ele não é dono da secretaria, ele não é dono do espaço público, ele não pode proibir um cidadão de entrar no espaço público dessa forma, de maneira injustificada. Então, a justiça pode tardar, mas não vai falhar, porque eu vou me certificar que todas as denúncias sejam feitas, que o processo seja acompanhado e assim por diante. Olha, nesse episódio específico, o Sabarrez deu uma entrevista para a gente lá na Band News, ele alega que não houve um procedimento que é o necessário para a secretaria para recebimento desse lixo. E aí criticou, evidentemente, condenou que esse lixo tenha sido colocado lá na rua, né, atrapalhando outras pessoas e o próprio trabalho dos funcionários da secretaria, e classificou a sua atitude como algo direcionado, imaturo, mas direcionado também para o ano eleitoral. O senhor tem algum posicionamento sobre essas questões? Isso é mentira. Eu faço a coleta de lixo há anos, há vários anos. Só esse ano eu já fiz pelo menos umas 4 vezes. No ano passado, 6 vezes foi confirmado esse ano, né? No ano passado fizemos dezenas de coletas de lixo com voluntários também, no ano retrasado também, e assim por diante. E sempre seguimos o mesmo procedimento. Um lixo que é coletado voluntariamente por cidadãos de Manaus, aonde a prefeitura não consegue chegar, deve ser recebido de portas abertas, de braços abertos pela gestão. Nós precisamos de seriedade na gestão pública. E o secretário, ao bater o pé e fazer esse tipo de birra, mostra que a única pessoa imatura nessa história não sou eu, e sim a gestão Davi Almeida, a gestão que não sabe reconhecer quais são os seus gargalos, não sabe reconhecer quais são as suas falhas e aceitar ajuda de terceiros. Nós temos ali documentos que mostram que aquele trecho específico, aquele igarapé, já tinham solicitado a limpeza desde janeiro de 2024, ou seja, há meses antes. Os moradores solicitaram, vereadores solicitaram e assim por diante. E a prefeitura não atendeu. Então, o que não foi seguido o procedimento é a própria prefeitura de Manaus, que não seguiu o procedimento de ir lá recolher esse lixo. Então, nós fomos lá e recolhemos com as próprias mãos. Bom, aí entra já um episódio que tem sua repercussão eleitoral. Um outro pré-candidato à prefeitura comentou naquele mesmo final de semana um episódio, as falas de vocês. Ele classificou que não dá para agir da forma como o senhor agiu, dessa maneira. Disse que a prefeitura também não poderia procurar a Polícia Federal, que a Polícia Federal tinha que fazer. Agora, o que dava para ter feito então? Queriam que a gente pegasse o lixo que foi retirado de dentro de um igarapé poluído e a gente jogasse de volta no igarapé? Onde é que queriam que a gente deixasse? O local correto é o aterro sanitário. A prefeitura se recusou e não deu autorização para esse lixo entrar no local correto. E depois nos acusou de ter deixado esse local em um local alheio que não o aterro sanitário. Óbvio, eles não deixaram entrar. Olha, eu fiz uma pergunta para o Sabarrez, fiz para o senhor antes de a gente começar a gravar, sobre se havia um protocolo, assim, enviar um ofício para a secretaria e dizer, olha, nós vamos fazer tal entrega de lixo, vamos coletar em tal local, em tal horário, se tinha uma combinação prévia nesse sentido. O Sabarrez disse que não foi feito e o senhor disse que não existe uma regulamentação. A busca de uma regulamentação para esse tipo de iniciativa da própria sociedade seria uma alternativa para evitar esses conflitos? Com certeza, mas essa regulamentação ela tem que ser feita a nível municipal, nesse caso, e não a nível federal.
por isso eu não fiz a proposta como deputado federal. O que há na legislação a nível municipal, e eu não só estudei, como mandei diversas indicações legislativas como vereador, na época em que estive na Câmara Municipal, é que haja um tratamento diferenciado entre o lixo de interesse privado e o lixo de interesse público. O que nós temos na legislação e nas normas internas da Secretaria são normas destinadas a, por exemplo, uma construtora que tem que deixar o seu resto de construção em algum local e, obviamente, ao tentar deixar no aterro, tem que pagar por isso. Então, você protocola, avisa que vai deixar, diz qual é a data e a prefeitura se programa para receber. E não um lixo coletado ali por voluntários e que é um lixo de interesse público. Para que você vai criar burocracias para limpar, para ajudar o meio ambiente, para ajudar na despoluição de um igarapé? A prefeitura está errando completamente a mão nisso, o secretário está errando completamente a mão, está saindo do razoável e criando ali uma situação totalmente desnecessária. As pessoas, centenas de voluntários que participaram da nossa ação, querem ajudar o meio ambiente. Você tem o voluntário, você tem um igarapé poluído e agora o secretário quer que a gente peça autorização para limpar um igarapé poluído. A gente quer que ele quer o quê? Que a gente pague para deixar o lixo de um igarapé poluído lá. Isso é dever, isso é obrigação da Prefeitura de Manaus. E se a gente está fazendo por eles de graça, eles têm que receber isso de braços abertos e agradecer. Eu acho que Manaus precisa de um debate bem profundo em relação às questões do igarapé. Infelizmente, essas iniciativas ainda são bem isoladas, era realmente necessário envolver a população, mas também, talvez, se isso um dia for realidade, uma quantidade maior de pessoas, sempre necessário uma regulamentação, né, deputado? Com certeza. E o pessoas motivo bem intencionadas que fazem coisas erradas, até por desconhecer, né, a realidade. Eu presumo que o secretário, que pode até ser bem intencionado nesse caso, mas está cometendo um erro ao não aceitar esse tipo de coisa, tem um pano de fundo por trás, né? Ele é investigado pela Polícia Federal por envolvimento com a máfia do lixo, porque tem empresas ali que emitiram notas frias no recolhimento do lixo, segundo a Polícia Federal, que a investigação aponta, né? Isso já foi noticiado pela imprensa nacional, inclusive. E quando a gente mexe nisso, o secretário, obviamente, deve ter um incômodo, mas não foi de forma alguma a nossa intenção trazer esse assunto à tona. Nossa intenção foi ajudar o meio ambiente, como a gente faz desde antes de eu ser sequer vereador. Isso vai ser um ponto da sua proposta de campanha, proposta de gestão para Manaus? Essa questão do lixo, essa coleta, voluntariado, enfim. A nossa prioridade no plano de governo é trazer uma gestão impactante e tecnológica para a cidade de Manaus. É fazer com que hoje o dinheiro que é gasto indevidamente em obras superfaturadas, que é gasto indevidamente no inchaço da máquina pública, seja resolvido. Nós temos ali exemplos de pessoas que recebem ali funções gratificadas na Secretaria Municipal de Educação e que não exercem a função propriamente, apesar de receberem isso. Então, esse é um exemplo de onde a gente poderia enxugar a máquina pública e levar esse dinheiro para os professores, para as pessoas que têm que ser valorizadas. Outro exemplo é o asfaltamento da cidade de Manaus, onde a gente vê, por exemplo, a prefeitura, o prefeito reclamando, resmungando de a gente ter destinado 3 milhões em uma das nossas emendas, aliás, tem várias emendas em todas as áreas, e em uma delas nós enviamos 3 milhões extras para o asfaltamento em Manaus. A prefeitura tinha um plano lá de asfaltamento de 500 milhões de reais, aproximadamente 600, para asfaltar 10 mil ruas, e não conseguiu asfaltar nem 3 mil. Então, não conseguiu asfaltar 30% da meta inicial deles. É muita incompetência. Como é que eles vêm agora ter a cara de pau de falar em custo para asfaltamento se eles não conseguem controlar os custos deles? Existe algum tipo de acesso às informações de uma forma mais transparente, da entrada e saída desse tipo de recurso ou não? Olha, nós temos um aplicativo chamado Buracômetro que serve para fiscalizar o asfaltamento na cidade de Manaus, e a prefeitura desenvolveu ali, depois que a gente já tinha anunciado o Buracômetro, uma plataforma chamada Asfaltômetro, mas lá faltam ali dados satisfatórios no que diz respeito ao uso desses recursos e por que está sendo tão mais caro do que eles previram inicialmente, né, o asfaltamento.
O senhor tem dados já levantados sobre a saúde financeira da prefeitura, o grau de endividamento, as possibilidades de recuperação? O senhor tem Nós esses temos uma dados? comissão que está estudando todos esses dados, mas infelizmente a prefeitura não divulga todos os dados necessários, por exemplo, à saúde financeira do ano passado. Eles ainda estão processando esses dados, pelo que nós apuramos pela última vez, e não divulgaram isso publicamente. Ou se divulgaram, está muito bem escondido em alguma plataforma aleatória deles. Entendi. Vocês pediram alguma informação com base na lei de acesso à informação? Mais de uma vez, e a Não lei de acesso à foram informação não é respeitada pela Prefeitura de Manaus. Aliás, não é respeitada desde que eu era vereador. Como vereador, eu pedi ali, eu solicitei, via lei de acesso à informação, uma lei federal que dá a todo cidadão, não só a vereadores, deputados, mas você que está nos assistindo, você que é jornalista, você que tem interesse em acessar qualquer informação na gestão pública, pode mandar lá, seguir o procedimento da lei e, em tese, tem que ser respondido. Mas eles não nos responderam até hoje muitos dos ofícios que nós enviamos desde a época em que eu era vereador via lei de acesso à informação. Bom, só para interagir com os nossos ouvintes, a gente já entrou no assunto eleição, já tem umas 2 perguntas, porque a nossa proposta aqui é fazer com que você fale, com que os parlamentares, os políticos, você também que está nos ouvindo, entre em contato com outro olhar sobre a eleição. Nós estamos falando já de propostas, de como um pré-candidato enxerga a prefeitura. E aí eu queria também ouvir o senhor, como o senhor avalia a atual relação da Câmara dos Deputados, dos vereadores, o senhor foi vereador antes de ser deputado federal, com a Prefeitura de Manaus, e qual a sua perspectiva, caso eleito, nessa relação com o Legislativo? O prefeito desrespeitou e desrespeita muito o poder da Câmara Municipal de Manaus ao tentar fazer a Câmara ser um puxadinho da Prefeitura de Manaus que aprova todos os projetos sem sequer ter conhecimento do que está aprovando. Isso aconteceu várias vezes enquanto eu era vereador, atropelos no processo legislativo, onde algo que não estava previsto para entrar na pauta entra de surpresa sem que os vereadores tenham sequer a oportunidade ou o tempo necessário para estudar o projeto de lei e definir qual é o voto deles. E eu acredito que uma gestão correta é uma gestão que trata com o devido respeito a Câmara Municipal de Manaus para que seja também tratada com o devido respeito. No momento em que a Prefeitura de Manaus ou o prefeito age dessa forma para com a Câmara Municipal e se envolve no que nós chamamos de toma lá da cá, por exemplo, ele passa a não ter ali a capacidade de gerir adequadamente de forma técnica e cumprir os seus compromissos de campanha. E a Câmara Municipal, por outro lado, ao se envolver nesse tipo de situação, também passa a não ter mais a legitimidade popular para exercer o seu papel de fiscalizadora. Por isso, como vereador, eu nunca aceitei nenhuma indicação de cargo para a Prefeitura de Manaus, nunca quis indicar ninguém, e como deputado federal, trabalho da mesma forma. Como prefeito, o que eu vou fazer é tratar a Câmara com o devido respeito e não atropelar o processo legislativo. Escolhendo, sim, dentro de uma articulação política, nomes adequados e que possam dialogar com a Câmara Municipal, mas também priorizando ali o conhecimento e a capacidade técnica dentro da gestão. Olha, nesse fechamento da janela partidária, a gente viu uma guerra pelos partidos, né, pré-candidatos reunindo, a maior parte ainda estão em guerra, né? Até as convenções eles tentam um arrancar do outro, esses partidos que estão no entorno dele, e o senhor tem a federação, Cidadania PSDB. Como é que o senhor avalia isso e também qual foi o planejamento da federação para essa tão importante representatividade na Câmara, né, de Vereadores nessa eleição? Olha, a Federação PSB Cidadania, a nível nacional, lançou uma resolução que dá a prioridade para todos os deputados federais para as candidaturas em prefeituras, sejam de capitais ou de não capitais. E a intenção, o interesse da federação a nível nacional é expandir os quadros de vereadores para que a gente possa ter uma base de sustentação para as eleições a nível estadual e federal. A federação, ela passa ali por certas dificuldades a nível nacional e elaborou esse planejamento estratégico com base nisso. Hoje nós temos ali pessoas na Câmara Municipal de Manaus, na disputa para a Câmara Municipal de Manaus, dos mais diversos segmentos da sociedade. E eu selecionei ali candidatos... Vocês conseguiram filiar a gente? Conseguimos. Nós selecionamos ali candidatos dentro da federação, seja no PSDB ou no Cidadania, que nós imaginamos que não concorrem entre si, ou evitamos ao máximo ali essa concorrência interna entre os nossos candidatos. O que nós fizemos? Nós pegamos ali um candidato que é médico do trabalho, a outra que é PCD,
o outro que é autista, o outro que é da causa animal e assim por diante, de maneira que esses candidatos a vereador não disputem votos dentro de um mesmo segmento da sociedade. Uhum. E vamos auxiliá-los para que essa disputa seja para fora do partido e não para dentro, o que deve maximizar ali a conquista de vagas na Câmara Municipal de Manaus. Pois um problema que todo partido tem é justamente essa competição interna. E muitas vezes a gente vê nos bastidores da política candidatos de um mesmo partido ali sabotando as suas campanhas porque eles querem ser ali o cabeça da chapa e entrar dentre os vereadores. No campo do outro, do isso. eleitorado do outro. Vocês vão ter 42 candidatos a vereadores? Sim. O senhor pretende pedir voto para alguns de seus, da sua chapa, para Pra fortalecê-lo, todos. porque o senhor Para todos. acaba sendo o principal Como nome da candidato federação, majoritário, né? eu preciso ali dar atenção a todos os nossos candidatos. Né? Entendi. Bom, eu fui lá no lançamento da sua pré-candidatura, lá na Cidade Nova, né? Acho que tem uns 2 meses mais ou menos. A gente ouviu ali o compromisso do presidente do seu partido, de uma outra liderança do seu partido, e também do senador Plínio Valério, em relação à segurança do lançamento da sua pré-candidatura. Como é que está isso hoje, depois desse tempo todo? Continua da mesma maneira? Continua da mesma maneira e, como eu falei, inclusive, nesse meio tempo foi lançada uma resolução a nível nacional da Federação PSB Cidadania que dá essa prerrogativa para os deputados federais. Isso não teve relação com o nosso contexto local em Manaus, e sim com outros casos ali pelo Brasil, mas é um movimento nacional da federação que também traz ainda mais segurança para a nossa candidatura em Manaus. Tem outros nomes da federação que aparecem tão bem quanto o seu em pesquisas, lá em Manaus, em capitais? Olha, não que tenha chegado ao meu conhecimento, eu não me envolvo ali com as candidaturas da federação em outras capitais do Brasil, mas eu posso dizer que no Cidadania eu sou o único ali com uma viabilidade, provavelmente eleitoral, para uma prefeitura de capital. Olha, a gente tinha combinado uma entrevista de 30 minutos, eu acho que a gente já está caminhando para os 40 minutos, e eu vou fazer minha última pergunta, porque o deputado Amon tem uma agenda longa ainda hoje aqui em Brasília. Eu queria saber como é lidar com essa estrutura toda, porque a gente está vendo a organização das pré-candidaturas em Manaus, as mais fortes, elas estão em torno de um campo da esquerda, né, que é a tentativa do Marcelo Ramos de aglutinar partidos, e tem um robusto tempo de TV, né? O PT tem sim, né, fundo partidário, tem o campo da direita que está com 2 máquinas muito fortes, né? Máquina do governo, máquina da Assembleia Legislativa, da Câmara. Algumas pessoas citam inclusive outros órgãos que estão ali alinhados em torno do governo, que fortalece o Roberto Cidade. Bom, aí tem o Alberto Neto, que não tem essas máquinas, mas tem a máquina Bolsonaro, que é muito forte. Manaus também, essa é a avaliação dele nesse é um partido momento. grande, né? Ele tem tempo de TV também, né? Tem fundo partidário. E o apoio do presidente Bolsonaro. Como é que é lidar a sua pré-candidatura com tudo isso? Como é que o senhor avalia? O senhor já sabe o tempo que vai ter para TV, para pedir votos, enfim? Temos estimativas, né? O que eu faço na nossa pré-candidatura é buscar o apoio da população. Enquanto todos os candidatos estão buscando o apoio de máquinas, de governadores, de outros nomes, eu prefiro buscar o apoio da população. Isso já deu certo uma vez, eu com apenas 1,16 segundos fui o mais votado da história do Amazonas, e eu acredito que deve dar certo novamente. Eu acredito no eleitor manauara, eu acredito no eleitor amazonense, acredito no brasileiro, e acho que se nós fizermos a política da maneira certa, nós vamos ser escolhidos pela população. Por que decidir ser candidato na sequência, tão jovem também? O que lhe atraiu para esse tipo de batalha, que é uma batalha muito dura mesmo, né? Uma campanha eleitoral majoritária? O senhor sentiu algum chamado de algum lado específico ou da própria população, enfim? O que lhe motivou a se lançar nessa candidatura à Prefeitura de Manaus? Eu sou muito criticado pela irmã do prefeito e às vezes pelo próprio prefeito por me ater muito às pautas municipais no meu mandato de deputado federal. Chamam até de deputado municipal. E eu tenho sim uma preocupação muito grande com a cidade de Manaus. Sempre que eu estou aqui em Brasília, mesmo discutindo pautas nacionais como a questão do estupro em Uber, como a questão da pena para esse estupro e assim por diante, eu penso nos índices da cidade de Manaus, eu penso na situação e na realidade da população que me elegeu. E se esse é o defeito
por ter essa pauta como prioritária, eu aceito ele de braços abertos. Por ter justamente esse tema e essa preocupação com a cidade de Manaus como a minha prioridade no meio político, seja no mandato de vereador ou seja no mandato de deputado federal, eu tenho a necessidade, sinto a necessidade de me aproximar novamente, de ficar cada vez mais próximo da cidade de Manaus e de ajudar de forma mais direta e incisiva no futuro da minha cidade, da cidade que eu também dependo e que também sou cidadão, que também moro e vejo todos os dias a falta de saneamento, os buracos, a falta de medicamentos nas UBS e assim por diante. A população me escolheu uma vez como deputado federal e está indicando ali, pelo menos é o que nós vemos ali na maior parte dos levantamentos ali, das pesquisas eleitorais, está indicando que também tem essa intenção ali para que eu seja o prefeito da cidade. Isso vai ser uma escolha deles, eu não faço disso um grande divisor de águas. Eu quero muito ajudar a minha cidade, eu quero muito mudar a história de Manaus para sempre e vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Olha, eu agradeço o deputado federal Amon Mandel, que concedeu essa entrevista de quase 40 minutos pelas minhas contas aqui no gabinete dele. A primeira entrevista para a coluna de política, espero que venham outras, eu tenho certeza que vão vir, mesmo nesse período eleitoral, que vai ser turbulento, sim, não tem como não ser. Bom, e você que está acompanhando, eu tenho certeza que tem uma série de outras curiosidades, uma série de outras perguntas. Eu tentei focar, acho que eu consegui perceber melhor o perfil do deputado Amon nesse contexto mesmo de pré-candidato e de deputado federal do Amazonas. Outras questões ele já tratou nas redes sociais, tratou em outras entrevistas, né, do contexto dele como político. E a gente segue em frente aqui. Deputado, muito obrigada. Muito obrigado, pela entrevista. Rosiane, obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.